Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez com meu querido Matheus Borba, fundador da Gogo Games. E aí, Matheus, tudo bem, meu querido? Beleza, cara, como é que estamos aí? Muito obrigado aí pelo convite. Novamente estamos aí, pessoal. Fico lisonjeado aí pelo convite, né? E agradeço aí. Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade aí, aceitar bater esse papo aí com a gente. Pra quem não viu anteriormente, a gente já teve um bate-papo aí sobre os estúdios dos games, as desenvolvedoras, enfim, as distribuidoras. Então fica aqui no card aqui em cima, acho que eu tô apontando no lugar certo. Fica aqui no card, se você não assistiu, assiste lá, beleza? Que a gente fala um pouquinho mais sobre o Matheus para vocês conhecerem um pouquinho mais. Hoje o assunto um pouquinho mais específico, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modelagem 3D no geral, então a gente tem mais um bate-papo muito interessante aí para vocês, beleza? Vamos embora. Matheus, deixa eu te perguntar, meu querido, gostaria que você falasse aí pra gente, pessoal assim que a gente vai conversar mais com o pessoal também que não entende muito e também a galera que entende bastante. Então, assim, falar um pouquinho das principais etapas ali do processo de modelagem 3D. Falar também se existe alguma forma de fazer, tipo, uma otimização para manter um desempenho bacana, ou então até reutilizar esses modelos em, sei lá, talvez outros games ou em outras partes do desenvolvimento do game. Bom, pessoal, é o seguinte, eu tenho aqui para dar um exemplo bem claro, né, das etapas, um modelo que eu desenvolvi. Primeiramente, a gente tem a parte da modelagem orgânica, né? O que é a modelagem orgânica? É todo esse molde, né, que a gente desenvolve. Antes de mais nada, né, a gente tem concept art também do modelo, né, que é uma ideia, uma concepção do que vai ser o modelo para a gente conseguir chegar nessa etapa aqui. Depois disso, depois que a gente modela, depois que a gente faz toda essa parte de modelagem, né, que tem infinitos polígonos, né, a gente faz toda uma parte de retopologia, que a gente consegue deixar o modelo mais otimizado e com os quadrados, né, que a gente fala, os polígonos maiores, né, deixando essa resolução de forma que vai rodar tanto em dispositivos móveis, tanto em videogames, né. Quanto mais detalhes vocês colocarem no modelo, vocês podem adicionar em mapas de. Vou até mostrar aqui para vocês. A gente chama de bump map, tem um mapa de bump map, tirar esse wireframe aqui para vocês perceberem. O bump map é todos esses detalhes aqui, ó. Que esses detalhes são os detalhes de junto com o normal map, que deixa aquela parte de tanto oclusão, tanto um distanciamento da pele, que dá uma sensação de profundidade. E na verdade não é nada, tipo, é só uma ilusão mesmo, para enganar os olhos. Esse processo faz com que a gente consiga otimizar e rodar em todos os dispositivos possíveis, tá? Quanto menos polígonos vocês deixarem, né? Esse modelo aqui tá com 57 mil triângulos, ele rodaria perfeitamente um dispositivo móvel. A gente conseguiria deixar ele com menos polígono, tá? Para deixar mais otimizado, tá? Para rodar num dispositivo móvel ali por conta de 20 mil polígonos. Seria o ideal. Mas ele ainda assim rodaria e seria usável. Normalmente hoje em dia, os modelos 3D em jogos AAA, eles chegam até 100 mil polígonos. Só que quando você está modelando lá dentro do ZBrush, pessoal, ele chega a ter mais de 100 milhões de polígonos. Então, a diferença é absurda, tá? Não tem nem como comparar. Eu vou até deixar aqui para vocês, chama modelagem, pedir para o editor colocar modelagem high poly. Modelagem high poly versus a low poly para vocês verem a diferença. Então, esse aqui do lado direito seria o high poly. E esse aqui o low poly, certo? Então a gente tem essa diferença aqui. Só que no final não vai ficar tão diferente assim. O normal map, todos os mapas vão conseguir chegar nesses detalhamentos. Porque os detalhes, a profundidade, vai ser colocado tudo em mapas. Ok, pessoal? É isso. Deixar explicado aí toda essa introdução sobre a parte de modelagem, porque às vezes o pessoal não entende, né? Tá modelando aqui o personagem com aquele monte de detalhes, né? E quem faz essa transição de detalhes, quem faz toda essa transição, onde é que a gente coloca isso? É na parte de texturização, depois que vocês fazem a parte de UV. UV, quando vocês cortam o UV, vou até deixar aqui o corte, UV, Tile Map. Tile UV Map. UV Map.
Quando vocês fazem um recorte de UV, que são esses mapas aqui, para que a gente consiga texturizar, né? Cada mapinha desse leva uma informação, e uma informação de localização, onde vai ficar a sua textura. Normalmente a gente vai ver muito isso aqui para teste, tá? Em jogos, dentro de engines, a gente usa muito esses mapas aqui para teste, para saber se realmente tá com o mapa corretamente, tá? Então a gente vai ter esse processo aqui, que é a texturização, para a gente colocar os mapas. Então aqui a gente vai ter toda a parte de texturização. Vou deixar esse exemplo aqui, ó. Esse é o exemplo, tá? O exemplo da texturização, e do lado a gente tem a UV. Então aqui vocês conseguem ver o mapeamento e aqui o modelo com o mapeamento. Esses detalhes de profundidade não existem no modelo, só vai existir na textura, para que haja a otimização. Falei para vocês. Parte de otimização e toda a parte de processo, a gente tem, né, essa linhagem. Modelagem, depois retopologia, depois abertura de UV, depois texturização, e aí você já finaliza com um renderzinho bonito para deixar lá no portfólio, para que a gente fique feliz. Então, basicamente, essas seriam todas as etapas do processo, certo? Certo. Show de bola. E assim, deixa eu te perguntar, Matheus, pensando também nessa parte de otimização, né? A gente viu ali que tem as partes ali que tem aquela, vamos dizer, a simulação de texturização ali, que é para ser visível aos olhos, mas na verdade não tem a profundidade, etc. Só para dar aquela oclusão de ambiente, etc. Nessa parte de otimização, tem alguma forma que você consegue garantir proporção entre qualidade visual e desempenho? Ou, igual a gente estava conversando ali agora, estava mostrando, quanto mais detalhado, mais polígonos tiver, mais triângulos tiver, quanto mais bonito for, obrigatoriamente ele vai ser, vamos dizer assim, mais pesado? Um exemplo. Se você faz o personagem com 100 milhões de polígonos no ZBrush, mas onde vai definir se o modelo vai ser pesado ou não, vai ser na retopologia. Se você fizer uma retopologia muito bem feita, né, alinhada com o normal map, porque assim, ó, imagina que você tem a roupa do personagem e ele tem uma dobra. Se você não seguir essa dobra na retopologia, você perde aquele detalhe também lá no normal map, entendeu? Então você tem que colocar as linhas seguidas, seguindo toda essa influência do personagem. Tipo a boca. Se você fizer uma boca reta, e vai aparecer no normal map, só que a qualidade você vai perceber que vai ficar reto. Uhum. Então, isso tem que ser uma coisa muito bem treinada. Você tem que treinar muita retopologia, fazer muita retopologia, para que você entenda o fluxo. A gente fala fluxo da topologia. Tem gente que até estuda topologia, as formas de como colocar, poder dobrar a mão ou dobrar o dedo da forma correta, né? Porque quando você faz a retopologia do dedo, a mão é uma das coisas que mais tem polígono, né? Então, se Uhum. você não tomar cuidado, você fica com a mão com 10 mil polígonos, entendeu? Só cruzar um polígono assim, outro assim e um no meio, para que o dedo dobrasse e aparentemente ficaria perfeito dentro do modelo, né? Então, é questão de estudo de topologia. Quem quiser estudar topologia tem que dar uma olhada em vários tipos de topologia. É animal, tá? Eu sei, Pascolin, que os profissionais mesmo de modelagem, eles vão até em congresso, participam de workshop de anatomia de animais. Hum. Rafael Grassetti, a gente tem os melhores modeladores do mundo aí que fazem esse tipo de estudo. Parece uma loucura, mas os Parece. caras estudam tudo que for possível em questão de topologia animal, toda a parte orgânica ali para saber como é que funciona os músculos, como é que o animal anda. Claro que não dá para saber como um dragão faz isso, mas como a gente consegue Se assemelha a algum outro tipo de animal, né? a gente traz essa semelhança. Então muita gente pergunta assim, nossa, como é que os caras fizeram o modelo do Alien? De onde é que eles buscam essa Uhum. referência? Como é que eles sabem disso? Então tem muita influência humana ainda nos personagens, então não tem como. Orc, tudo Uhum. tem influência de animais junto com anatomia humana. Então isso é uma das coisas mais sensacionais. Se vocês querem criar novos personagens, vocês não vai criar um personagem com um monte de coisa, não. Tem que ter uma anatomia ali, tem que ter uma lógica, né? Porque você não vai colocar o braço dentro da cabeça ou alguma coisa assim meio esquisita que não vai fazer sentido, né? Ainda mais quando a gente pega um personagem, um exemplo, eu fiz um espantalho que ele é todo torto, então a anatomia dele é muito difícil.
Porque normalmente a gente pega um personagem que os dois lados são idênticos. Uhum. Que isso fica mais fácil. Quando a gente tá no programa 3D, tem uma opção lá chamada Mirror, que você espelha os dois lados. Dois Então você lados. faz o que tá no lado aparece no outro. Nesse não deu pra fazer isso. Então a gente tem que fazer todo Dois singular. diferentes, né? Exatamente. E assim, foi até interessante você ter citado, pra quem não conhece, vale a pena conferir aí o Rafa Grassetti. Se eu não me engano, né, ele fez a modelagem desse novo God of War, né? Então, assim, Do antigo também. ele tem uma base, assim, absurda, só pra vocês terem uma ideia do nível. O Rafa, que é brasileiro, tá? Fez esse trabalho aí e tem um reconhecimento enorme dentro da indústria, tá? E eu vou te falar, os melhores modeladores do mundo são brasileiros, diretores de arte são brasileiros, né, a gente não tem o Rafael Grassetti é tipo aluno dos caras que eu Uhum. vou citar agora, o Alex Oliver trouxe o 3D para o Brasil, ele é um cara, assim, sensacional, tem o Rafa Souza, a gente tem aí o Chris Costa que participou de Transformers, participou do King Kong, são assim, são pessoas que realmente fazem um trabalho dentro da indústria do 3D gigantesca. Então, não percam, pesquisem, peguem essas influências, são pessoas que trabalham no mercado há mais de 20, 30, 40 anos, assim, é coisa absurda quando os caras faziam a modelagem de um jeito bem arcaico, né? Então, hoje a gente tem sorte de ter tantos programas e tanta facilidade na modelagem. E às vezes a gente não conhece tanto porque, assim, os caras estão trabalhando lá fora que o mercado é muito mais atrativo pra eles, né? Então a ideia é Ah, que nos próximos anos a gente consiga trazer essa atratividade pra dentro do Brasil. Aí a galera que vai conhecer o pessoal daqui mesmo. consiga trazer, né, os jobs, consiga trazer profissionais também, Uhum. consiga formar mais pessoas, que é uma coisa bem interessante. E o Alex Oliver também, que é um cara que trabalhou na Blizzard, né? Então, a gente sabe a importância que a Blizzard teve na questão de modelagem de personagens tipo orcs. Uhum. Foi onde desenvolveu bastante esse estilo, né, dentro dos jogos. Então, é muita influência boa, sabe, que a gente desenvolveu junto com essas empresas. Os brasileiros sempre desenvolveram bons trabalhos nessa área. Então, é uma área que vale a pena explorar e tem muito job. Galera, vale muito a pena. Você citou agora há pouco aí a questão dos softwares e tudo mais. Tem alguns específicos que você costuma usar, tem alguns que são mais indicados. E, tipo, esses softwares, qualquer tipo de hardware consegue operar esses sistemas, esses programas de modelagem, ou você precisa pelo menos ter um PC ali um pouquinho mais robusto? Como é que seria esse processo aí? Olha, eu vou te falar, eu desde 2008 eu trabalho com o Blender. Eu parei de usar o Blender por conta de uma questão de mercado na época que usava muito Maya, né, então eu fui para o Maya depois. Em 2015 eu já entrei dentro do Maya. Mas em 2008 eu usava o Blender 1.47, que era a versão do Blender naquela época. Bem arcaico mesmo, bem arcaico. E o Blender, cara, ele faz tudo que você precisa para mostrar os exemplos, porque ele é um software open source. O que é o software open source? Você pode usar ali sem nenhum tipo, né, não precisa ter licença para usar o software, né. Normalmente os outros softwares que eu uso, como o Maya, que o Maya é um pouco mais caro, é em torno de R$ 900 você já consegue adquirir ele anualmente hoje, por conta do Blender. O Blender fez com que o Maya barateasse. O Maya antigamente você tinha que pagar a versão full dele, que era R$ 5.000 por ano. Hoje a gente já consegue ter o Maya aí mais ou menos por R$ 100 por mês, já é acessível, né, para quem está trabalhando na indústria. Então a gente consegue ter o Maya por R$ 100 por mês. O Blender faz toda a parte de modelagem, animação, render, jogos. Então, assim, é muita coisa que ele desenvolve. Por conta disso, ele não é um software especializado ou focado dentro do mercado de 3D. Se você for trabalhar num filme ou alguma coisa assim, direção de arte muito grande, ou até num God of War, se tiver oportunidade, normalmente o Maya, ele é tão incrível, mas tão incrível, que o jogo roda dentro do Maya. Você faz as alterações, você faz tudo, porque quando você adquire a licença do Maya, você consegue fazer modificações, o Blender também, mas dentro de um suporte junto com a Autodesk, a gente consegue fazer alterações dentro do software, a gente consegue rodar simulações em tempo real. Claro que aí tem que ter um PCzinho bom dentro do Maya para rodar essas simulações e fazer com que o jogo seja alterado em tempo real dentro do Maya. Isso é incrível. Para quem quer fazer um projeto gigantesco, tipo aí, mas não indico, o Maya é excelente, tá?
Se você está iniciando, seu PC aí tem 4 de RAM. Eu vou falar o pior PC de todos, um i3, né? Uma placa de vídeo aí com 500 MB da Intel, o HD. O Blender vai rodar, tá bom? O Blender vai rodar, né? Os outros demais softwares são softwares especializados. O que são softwares especializados? São softwares que você texturiza e softwares que você faz modelagem orgânica. A modelagem orgânica é onde eu fiz aquele dragão que eu acabei de mostrar para vocês, né? Que eu desenvolvi todo ele lá dentro do software, onde a gente faz toda a parte de modelagem e depois leva para um software onde a gente consegue mexer na topologia que é o Maya ou o Blender, tá? O Blender, ele consegue fazer a modelagem, retopologia, texturização, render, então ele faz tudo, ele é tipo um pato, tá? Ele é o pato dos softwares, então ele consegue desenvolver tudo. Eu tô falando do processo porque esses softwares que são especializados, eles têm um poder muito grande. Um poder de qualidade, ele traz uma acessibilidade a conteúdos, a materiais. O Substance, ele tem materiais onde você arrasta e coloca a malha de uma calça jeans. Então você não precisa ficar lá detalhando para fazer uma calça jeans ou desenhar uma calça jeans. Já vai estar pronto, Automatizado, né? automatizado. Você quer fazer um muro? Vai ter lá um tile map de muro. Você pode mudar as cores do tijolo. Só arrastar e puxar o material. Então ele tem os materiais que a gente chama de Smart Materials. Que esses Smart Materials podem ser criados dentro do Substance Designer. Tem um Substance Painter e o Substance Designer, que é até uma profissão, tá? Para quem não sabe, quem é criador de material, cara, o cara ganha muito bem. Por quê? É uma profissão complexa, difícil, né? E é muito chamativa para os estúdios também. Essa parte de criação de materiais lá fora, tá? E essa parte também entra na. A gente pode citar a questão dos assets, né? O pessoal que desenvolve essa parte, a gente consegue ver muitos assets aí criados. Nossa, tem vários locais aí que você consegue baixar vários assets completinhos. Enfim, Exatamente. assuntos pro próximo vídeo, rapaziada. Assuntos pro próximo vídeo e eu posso até mostrar como fazer isso, hein, cara. Como vender os assets, hein. Olha. Quem sabe? Quem Bom, sabe. entrando ainda nessa parte aí da modelagem, como que ela funciona entre diferentes plataformas? Que você citou ali, depois de fazer texturização, os polígonos, etc., você consegue rodar tanto no PC quanto no mobile. Qual que é a principal diferença para fazer a modelagem nas diferentes plataformas, seja para PC, mobile, console, enfim? Porque assim, eu vejo gente que lança um jogo, por exemplo, para mobile e para PC. E obviamente o de PC, se ele não tiver cross, né, no caso, o de PC ele é muito mais detalhado. Você pega ali, já vi modelos de água, por exemplo, é completamente diferente. Não tem como fazer para rodar no mobile a mesma coisa que rodaria no PC, né? Então eu queria saber as principais diferenças. Tem uma coisa que acontece dentro do modelo dos jogos mobiles que eu até indico o desenvolvedor de jogos fazer, presta atenção. Escreve aí. Se você tem 200 modelos dentro do seu jogo, no jogo mobile, tá? Se isso for possível, dentro do seu projeto. No PC, cada modelo desse vai ter um material separado, tá, Pascolinho? Cada material desse vai ser separado. No mobile, o que a gente faz? A gente tenta colocar tudo em um material só. Porque aí os materiais são processados de forma singular. Uhum. Então, se a gente consegue colocar tudo em um material só um material vai ser processado, mesmo que o material seja 4K, entendeu? Sim. Se você colocar o material em 4K, onde vai caber todos as UVs, compensa mais, entendeu? Pro jogo inteiro. Tem gente que faz isso. No PC, normalmente é um material separado para cada modelo. Aí, um exemplo, é 200 modelos. Cada material tem 1920 por 1080. E aí? Fica muito material e fica processando aquilo, processando. Sabe quando uma coisa vai aparecendo assim Aham. de uma vez? Você vai Então, abrir para carregar, ele vai mostrando um por um, um por um, um por um. não, além do LOD, a gente chama aquilo de LOD System, ele tem que processar o material também. Então é um peso a mais. Então se tivesse tudo no mesmo material, Já ele é. já processaria junto com o mesmo material. Claro que árvore dá para colocar vegetação separada de personagem, beleza? Então Uhum. esse tipo de otimização vai te ajudar, né? E dá para fazer isso com 2K também, né? 1920 por 1080p. Até um pouquinho mais de resolução você consegue
levar isso para o mobile, tá? Para deixar o máximo de materiais possíveis dentro de um material só no mobile, beleza? Essa é a melhor dica que tem. A segunda é fazer com que você corte aí a quantidade de polígonos, tá? E construa o load system. O que é o load system? É quanto mais longe você tiver, o modelo vai mudar. Eu acho que você já percebeu isso, né? Os modelos mudam e ficam com uma resolução horrível, né? Mas é assim que funciona no mobile. Ok, ok. Imaginando uma coisa aqui, enfim. Baldur's Gate. E assim, por último, mas não menos importante, tá? A gente citou aqui bastante coisa hoje a respeito da modelagem 3D, a parte de processo e tudo mais, e tem algumas coisas que são além dessa parte de estudo, de prática, que é quando você precisa, por exemplo, trabalhar em equipe. Então vamos lá, você envolve uma equipe lá, tem programador, artista, designer, etc. Como que você consegue, por exemplo, garantir uma comunicação que vai ficar eficaz entre os membros para interagir, para integrar os modelos do jogo? Então como que funciona essa parte? Ó, tem uma coisa que eu acho bem interessante que você falou aí da questão de equipe, porque o que mais briga, e eu vou falar, nem é o artista e o programador, cara. Pra você ter noção, o que mais briga é o cara da modelagem com o cara da animação, cara. É os caras que mais briga, porque assim, normalmente o cara da modelagem no Brasil, ele faz o famoso rigging também, né? Normalmente ele se especializa em fazer rigging. Eu faço rigging. Então o rig, se ele não tiver de uma forma bem estabelecida para passar para o animador, o cara vai ficar perdido no rig, porque o rig ele não vai saber o que vai movimentar aqui, o que movimenta ali. Então, a primeira coisa, eu vou falar do processo de colocar um personagem dentro do jogo, né? O programador, ele trabalha normalmente com um modelo base, que é como se fosse um modelo exemplo. Ele já tá lá, programando, fazendo toda a parte de programação e os caras estão trabalhando no modelo. A gente tem algumas etapas, a gente tem os testes. Primeiro a gente manda um modelo, às vezes sem o traje dele, sem as roupas, sem, né, normalmente só o pelo mesmo, só no pelo. E aí a gente testa algumas animações, passa para o animador, ele anima, faz algumas animações e vai testando. A gente tem esse processo de testes para ver se o modelo tá seguindo conforme a topologia, tá seguindo conforme a estrutura dele, se não tem nenhum bug, né, se não tem nenhum detalhe ali. Normalmente até o animador faz esse trabalho para, antes de passar para o programador, não ficar enviando um monte de Uhum. modelo, porque isso acontece na nossa área. Tipo assim, o cara envia 200 modelos e ainda tá testando, O que isso gera? Gera atraso, a gente chama de ruídos, né, na comunicação. Então, o que eu indico aqui vocês desenvolver essa metodologia, deixa o programador programando, que não seja um modelo principal, um modelo base, né? A gente pode pegar qualquer tipo de modelo aí básico, para ele deixar toda a programação pronta. Porque o que muda depois é só o modelo, né? Você troca o molde dele lá. Então, enquanto a gente faz todo o processo de modelagem e retopologia, texturização, né? A gente trabalha esses ambientes para que eles sejam. Primeiro tem um pré-teste, análise, aprovação e passa para frente. Então, normalmente eu gosto que todo mundo senta e analisa os modelos. Ó, o que vocês acham disso aqui? Para que também não fique uma coisa só pessoal, entendeu? Porque eu tô analisando, eu tenho uma visão de uma coisa. Uhum. A equipe, em geral, vai ter outra visão. Então, eles vão também conseguir, mesmo que não seja da área, tá? Vão conseguir trazer uma perspectiva totalmente nova, diferente, uma coisa adicional que seja legal ou que precise colocar dentro do modelo. Normalmente quem gerencia isso a gente é o game design ou o diretor de arte, tá? Quem vai direcionar a gente em toda essa parte aí. E essas atividades têm que ser todas fixadas em tarefas. Modelagem, topologia, né? Passa para o texturizador, normalmente é uma pessoa que texturiza, depois vai passar para o rigging, depois passa para a parte de animação. Se tiver algum erro, né, a gente volta tanto para a texturização, enquanto não tem a texturização, você consegue fazer o animação? Consegue, só que aí tem um problema. Quando você faz a animação sem a texturização, você não consegue ver onde a textura ela está se rotacionando. Se você perceber que a textura está se rotacionando de forma errada,
você tem que voltar lá para a textura. Um exemplo, você colocar um metal aqui no braço e ele torcer, o que que vai acontecer? Uhum. Vai ficar sem lógica, né, não vai fazer sentido. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esses processos, essas análises. Então faz para não ter muita coisa, faz o processo de desenvolver, analisar e aprovar. Só esses 3 processos já vai te ajudar, para que vocês não fiquem emperrados em outras coisas, em outros detalhes que não precisam. E além dessa parte técnica, igual eu citei, é sempre muito importante ter essa questão da comunicação. É. Porque isso aí facilita muito, ajuda muito e evita, né, perda de tempo, evita, né, desgaste, enfim. Isso no geral. E até a questão que você tinha comentado de ter uma visão diferente sobre. É a mesma questão que a gente conversou na última vez, de feedback, cara. Ter o feedback ali do público. Às vezes o que o cara vai produzir de jogo não é exatamente o que o público tá esperando ou o que o público quer, entendeu? Então, às vezes, aquele jogo dos sonhos ali do cara não é o que vai ser comercial de fato, porque pro público não é aquilo que seria interessante. Essa questão do feedback também é importante em qualquer área. Bom, no geral é isso. Você quer deixar mais algum recado, Matheus? Quer Ah, falar mais alguma coisa aí? eu queria agradecer aí pelo convite, a todos que estão vendo esse conteúdo. Espero que vocês sigam aí, né, o pessoal da Code Academy TV, né? Deixa aí o seu comentário, né? Deixa aí sua sugestão aí para os próximos vídeos também. Agradeço aí pela participação e estamos aí para o que precisar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar, estarei disponível aí também, né? Só deixar o seu questionamento que a gente responde aí. E obrigado, pessoal. Façam os processos corretamente, tenham uma boa comunicação com o seu time e vai para cima. É youtuber nato agora. Da próxima vez eu não vou nem encerrar mais o vídeo. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado, viu, Matheus? Mais uma vez. Valeu por topar o convite aí. É sempre um prazer ter você aqui. E eu acabo aprendendo bastante coisa também. Rapaziada, o curso da Codi tá com desconto da hora. Então clique aí no primeiro link para vocês conferirem, beleza? Vocês querem começar a desenvolver seus jogos. Como meu querido Matheus falou, deixa o likezão aí para ajudar, né? Pra gente continuar trazendo mais conteúdo interessante. Divulga pro seu amigo também. Isso aqui ajuda o algoritmo, ajuda também. Deixe seu comentário aí com as suas dúvidas, sugestões para próximos temas. Vocês gostariam de ver o Matheus aqui mais vezes? Fala um tema bacana aí que vocês têm interesse pra gente poder trazer no próximo vídeo. E é isso, meus queridos. A gente se vê segunda-feira que vem. Estaremos de volta com mais um vídeo aqui com conteúdos sobre o mundo dos games, beleza? Então é isso. Tchau, obrigado!